Meu irmão, minha irmã, aqui na nossa capela, aí onde quer que você esteja, mais uma vez nós nos colocamos na escuta do Senhor que fala ao nosso coração, que nos revela as coisas e os mistérios de Deus neste domingo, o 15º do tempo comum. Nós hoje começamos a ler exatamente o capítulo 13 de São Mateus, que não só está no meio, ou quase no meio, porque Mateus tem 28 capítulos, mas é exatamente o texto que está no meio do texto, mas também, digamos, no meio e na centralidade da pregação de Jesus. Este capítulo 13, digamos, é o miolo da pregação de Jesus. Aqui está o tudo, o mais importante, o centro da pregação de Jesus. Estamos, então, nesse chamado Sermão das Parábolas. São 7 parábolas. E aqui hoje iniciamos a primeira destas parábolas. Qual é a intenção de Jesus? Ele mesmo vai dizer, aqui no versículo 11, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então as parábolas querem revelar o mistério do reino dos céus, que é exatamente o centro, o conteúdo principal, digamos, único da pregação de Jesus, anunciar o reino. Anunciar o reino e convocar a conversão, convocar a adesão, a aceitação a este mistério revelado. Aqui, ao longo do texto, vamos percebendo que Jesus tem diante de si multidão e discípulos. Uma multidão que não entende, porque não se dispõe a permanecer com ele. E temos discípulos que estão com ele, que vão com ele para casa. E lá na casa é o lugar onde Jesus lhes explica as parábolas, como essa de hoje. Então nós estamos diante de multidão e discípulos, diante de um ensinamento público e de um ensinamento, digamos, doméstico. E aqui Jesus mesmo não só anuncia o que ele veio trazer e inaugurar, porque Jesus anuncia e ele mesmo inaugura o reino, porque ele é o reino, mas também Jesus é aquele que faz compreender esse mistério, isto é, quem não está com ele não entende. Jesus é a chave de leitura, de compreensão do mistério. A multidão não entende. Os discípulos que estão com ele e perguntam a ele, dialogam com ele, fazem-se verdadeiramente discípulos dele, estes entendem o mistério das parábolas e nelas o mistério do reino. É importante então que neste domingo, como também nos próximos 3 domingos adiante, nós possamos penetrar com Jesus este mistério das parábolas, de modo que aí entendamos onde é que entramos nós, aqueles que cremos em Jesus, fomos ao batismo, renunciamos ao demônio e às suas obras e nos renovamos para ser de Cristo e para estar com Ele e para sermos aqueles nos quais Ele se revelaria. E é isso que nós pedimos lá na oração inicial. Dai a todos aqueles que professam a fé, e aqui estamos nós, rejeitar o que não convém ao cristão, o que não condiz com esta condição, e abraçar tudo o que é digno desse nome, dessa vocação. Então, aqui estamos diante de uma fé que nos põe diante de Cristo, de modo que de Cristo nós aprendamos e recebamos a sua palavra, que é do Pai,
porque Cristo é aquele que pronuncia verdadeiramente as palavras do Pai, e acolhendo esta palavra, fecundados por esta palavra, nós sejamos no mundo semente boa que dá fruto, 100, 60, 30, porque nós não somos iguais nem na prática do bem, mas o importante é que sejamos do bem. E Jesus mesmo vai distinguir que as sementes boas dão também proporções diferenciadas de frutos bons. Mas o que importa é produzi-los em alguma proporção. Então hoje nós estamos diante dessa primeira e bela e conhecida parábola do semeador, não é? E aqui estamos diante do texto com 3 situações, digamos assim, hostis, negativas, estéreis, e uma situação boa. Portanto, 4 territórios onde essa semente pode cair e frutificar ou não frutificar. Primeiro, é bom recuperar algumas certezas anteriores, isto é, a palavra boa é aquela que desce do alto e fecunda o nosso coração. Disso falou bem o profeta Isaías, comparando a palavra de Deus com a chuva. A chuva desce e fecunda a terra e faz germinar e dá vida. Assim também a palavra que desce do alto pela boca de Jesus, essa palavra também quer dar vida. Quer dar vida àquele que a escuta e a acolhe, e a partir deste que escuta e acolhe a palavra, ela quer dar vida ao mundo, aos terrenos do mundo. É por isso que Paulo, de modo muito bonito, aqui na carta aos Romanos, vai dizer: toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, tanto aqui como no fim, mas interessa pensar aqui, porque o fim ainda não chegou. E aqui, nesse momento, a criação espera ansiosamente que apareçam, que se revelem os filhos de Deus. E aqui se trata de não apenas receber uma identidade, mas receber alguém que, sendo de Deus, faz o que convém a esta condição, a esta vocação, e recusa o que não condiz com esta dignidade. O mundo, a criação, anseia para que os filhos de Deus apareçam, façam, sejam capazes de produzir no mundo, nos ambientes, na igreja, onde quer que estejam, sejam capazes de produzir fruto bom. Digamos que aqui estamos diante de uma premissa importante para entrar no mistério da terra, porque a palavra boa é aquela que desce de Deus e fecunda o coração, tá? Esse coração fecundado pela palavra agora está em, digamos, territórios diferentes. E agora é preciso visitar esses territórios. E falamos de pelo menos 4 territórios. Há aqueles que acolhem a palavra, diz o texto, porque Jesus se encarrega de dar a parábola e ele mesmo aqui se encarrega de explicá-la. Então, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado. Quem escuta e não compreende, vem alguém e rouba a semente boa, para que aquela semente boa não chegue ao coração e não converta aquela vida e nem aquele coração. Aqui estamos diante do maligno que rouba. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que tenhamos uma atenção e até uma predileção especial pelo cultivo da palavra. Não é difícil escutar por aí gente dizer: não leia a Bíblia, padre, porque eu não entendo. Eu não leio, porque eu não compreendo. Esse é o risco desta primeira semente. Não entendo,
não quero entender, não busco formas para entender, e assim, aquele primeiro encantamento, aquela primeira simpatia pela palavra, logo é tirada e levada, de modo que aquele coração não se deixe transformar pela palavra e não transforme os ambientes onde aquele coração vive. Então aqui estamos diante de um primeiro, digamos, compromisso nosso. Nós precisamos cultivar a palavra. E aqui, meu irmão, minha irmã, acho que nós tínhamos que recuperar uma prática bonita que nós estamos precisando, de fato, dar publicidade a ela, que é a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. De modo que também entendamos que aí, nesse lugar, nós nos alimentamos de Cristo. Até porque há muitas comunidades que não têm Eucaristia e vivem e sobrevivem da comunhão com a palavra. Palavra lida, meditada, ruminada, rezada, contemplada, vivida. Isto é leitura orante. Precisamos cultivar leitura orante, para que o inimigo não roube de nós a palavra, que não fecundou o coração, porque não foi entendida. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, porque está disposto a uma palavra boa, iluminadora, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega sofrimento e perseguição por causa da palavra que ele ouviu e gostou, desiste. Sem dúvida alguma, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa que coloca dificuldades entre nós e Deus, coloca dificuldades na nossa fé, é a experiência do sofrimento, da dor, da perseguição. E o nosso primeiro e pior sentimento é aquele de logo acusar Deus disto. Por que Deus fez isto? Por que eu sofro? Por que Deus não cuidou de mim? Quem poderia ter feito isso primeiro e com um direito muitíssimo maior foi Jesus, o Filho, que sofreu e morreu. E tem gente que se arvora o direito de acusar Deus porque está mergulhado nesse momento, no sofrimento, na perseguição, na dor. Se esquece que a pergunta a ser feita não é por que eu, a pergunta a ser feita é para que isso? Por que sofro? É a pergunta certa. De modo que também o sofrimento seja para nós uma escola de fé, de conversão, de santificação, de salvação, como foi o sofrimento de Jesus, um sofrimento salvador. Então aqui também estamos diante de uma necessidade imperiosa, que é esta de trazer para dentro da experiência de fé aquilo que é humano, isto é, o sofrimento, a dor, a perseguição, a morte. Nós temos que digerir isto e iluminar isto também pela fé. Infelizes daqueles que nesse momento desligam a fé. E aí o sofrimento, a perseguição, a dor e a morte permanecem na treva da incompreensão. É preciso zelar, então, meu irmão, minha irmã, para que de fato a palavra que acolhemos também ilumine aquilo que nos pareça negativo, ruim, difícil, insuportável. A nossa experiência de fé precisa iluminar também a dimensão sofrida da nossa existência. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra. De quem é a primazia? De Deus e daquilo que Ele quer nos ensinar, ou do mundo e das suas preocupações, ilusões, ou da riqueza, já que vivemos dia após dia tentando conseguir um tiquinho mais, imaginando que só disso precisamos para viver e para fazer história bonita no mundo. Essa palavra aqui não foi acolhida porque, de fato, o mundo
E esse item perigoso do mundo, que é a riqueza, sufocou a palavra, que num versículo só nos ensina a ser pobres no espírito, para que Deus seja a nossa riqueza. Por fim, há o território, a terra boa. A semente que caiu em terra boa é aquele. Então percebam que a semente é alguém que foi fecundado pela palavra. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. É aquele que se deixa formar pela palavra de Deus, que Jesus traz e que Jesus é. Jesus é a palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, para usar uma expressão de São João, guardar ou permanecer na palavra é exatamente isso. É trazer para dentro de nós Jesus mesmo. E foi isso que ganhamos com a dignidade batismal. O batizado é aquele que se torna Cristo, outro Cristo, Cristo mesmo. E se isso é, digamos, a vocação de cada batizado, é por excelência a vocação dos ministros ordenados, serem outro Cristo e Cristo mesmo. Mas isso também é vocação de cada um que foi batizado. E para ser Cristo mesmo e outro Cristo, eu preciso receber e guardar essa palavra, para que em mim e através de mim, essa palavra produza fruto bom no meu território e no território humano do qual eu faço parte. Então, que a Eucaristia desse domingo, meu irmão, minha irmã, nos coloque também, mais uma vez, dentro do mistério do reino. Jesus anuncia o reino. Ele precisa ser aceito. Ele precisa ser aceito. Senão, corremos o risco de o maligno levar, as pedras levarem, os espinhos levarem ou matarem. É preciso acolher a palavra, guardá-la em nós e deixar que essa seja a única palavra que ilumina a nossa vida, nossas decisões e fecunde o nosso coração. É formados na escola da palavra que haveremos de dar fruto bom, 100, 60, 30, não importa. Importa que os frutos que nós produzamos no mundo sejam frutos dignos daqueles que levam o nome de Cristo.